Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o arco onde Deadpool chuta o balde e acaba com todos os clássicos do universo infantil. Ou seja, aquelas histórias que você já escutou da sua avó, da sua mãe, enfim. O vídeo de hoje está imperdível, assista até o final porque a história é bem legal. Você já sabe que os arcos do Deadpool, as histórias que são contadas sobre o mercenário Tagarela são sempre muito engraçadas e insanas, Ele acaba sempre se envolvendo em treta com vilões, peso pesados, inclusive feito Thanos, e também acaba virando, mexendo, lutando contra os mocinhos, os heróis. Quando, por exemplo, no arco onde ele passou o rodo geral em todos os heróis da Marvel. E isso vira e mexe acaba acontecendo com o Deadpool, mas dessa vez ele chutou o pau da barraca e partiu para cima dos personagens dos clássicos das histórias infantis. Como, por exemplo, sobrou para o Pinóquio, para os Três Mosqueteiros e até a Pequena Sereia acabou entrando no alvo do mercenário Tagarela. Ou seja, ele é bem insano e vai fazer de tudo para acabar com essa galera toda. Eu vou te contar toda essa história, mas antes disso, eu já te peço para dar aquela força, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para continuar por dentro das atualizações que eu trago aqui no canal e de histórias como essas. E essa história começa no ano de 1850, com Deadpool no meio do mar, em cima de um barquinho, onde ele é atacado por uma imensa baleia. E aí ele ouve uma voz na sua cabeça lhe perguntando como é que viemos parar aqui. Ou seja, galera, além de quebrar a quarta parede para muitas vezes falar com o leitor, agora o Wade Wilson também tem uma voz em sua cabeça falando com ele mesmo. O cara é bem insano. E depois de ouvir a pergunta, o Wade começa a se lembrar do que tinha acontecido 5 dias atrás em Nova York, onde ele estava rodeado de corpos de super-heróis que ele tinha tirado a vida no arco anterior. Mas uma voz familiar, como um pensamento, faz ele começar a refletir sobre tudo o que ele já tinha feito para acabar com as histórias de heróis e, consequentemente, com a sua própria existência. Ele percebe que quanto mais tira heróis de circulação, mais surgem novas versões dos mesmos. Então ele, numa última tentativa de acabar com a sua agonia, ele tenta tirar a própria vida, mas a voz na sua cabeça o alerta que ele já tinha tentado fazer aquilo. E ela continua e diz, em outras palavras, ao Wade que ele poderia acabar de vez com aquilo tudo se ele atacasse a raiz da questão, o que a voz chama de progenitores, o que se traduz na realidade nos roteiristas, desenhistas e diretores da Marvel, que são quem reescreve as histórias, sempre trazendo os personagens de volta do mundo dos mortos. Então o mercenário Tagarela parte em uma missão para descobrir uma solução para acabar com aquele morre e volta nas histórias de super-heróis. Ele chega na instalação onde mantém os vilões mais inteligentes do mundo como seus escravos e pergunta se alguém tem uma solução. O vilão Mad Tinker se aproxima e apresenta uma solução, que seria viajar para o Ideaverso e destruir os personagens clássicos. Pois segundo a tese dele, se todos são personagens de quadrinhos como Deadpool alega, eles foram inspirados e desenvolvidos a partir desses personagens anteriores. Ou seja, acabando com as inspirações, acabaria com as criações. O Wade vai até uma biblioteca para tentar descobrir por onde começar a sua caçada, mas depois desiste ao perceber que aquilo seria uma tarefa complicada e tediosa. Então ele leva os vilões para um mundo onde a conexão do multiverso está no centro do edifício Baxter, a base do Quarteto Fantástico. Lá os vilões usam um dispositivo criado por Reed Richards para poder criar um portal onde Deadpool viajaria através do Ideaverso, controlando a sua rota por meio de um dispositivo de pulso que ele usaria durante essa sua jornada, visitando as realidades onde os clássicos existiriam. Antes de partir, o mercenário diz que deixou um presente de despedida para os vilões, que mal sabiam que era uma armadilha mortal. E pouco depois de Wade pular no portal, eles colocam um plano em ação, mas antes que pudessem fugir, foram emboscados e eliminados pelo presente que Deadpool tinha deixado para eles, que era um ataque de drones assassinos. Já em uma outra realidade, no ano de 1610, Deadpool mal chega e já é empalado
pela lança do Don Quixote, que sem entender nada, acha que a aparição de Deadpool se trata de um feitiço. Mas o Wade, que não tem tempo para perder, trata logo de acabar com o herói do passado. Sancho Panza, que chega logo em seguida e como fiel escudeiro, também se junta a ele no rol de vítimas do mercenário. Depois disso, vemos que Deadpool faz um salto e vai parar lá no começo da história, logo após o ataque que ele sofreu da baleia, que é mostrado no início, na abertura desse arco. Ele mata a tal baleia, que era a famosa Moby Dick, e é resgatado pela tripulação do navio do capitão Rahab. Ao subir a bordo, ele percebe que trouxe algo de dentro da baleia agarrado em sua faca, quando ele se dá conta que era o boneco Pinóquio, que por um instante se revela a inspiração para a criação do personagem Visão. Mas em meio àquela loucura toda, não dá tempo de conversar nem entender nada, e Deadpool entra em confronto com a tripulação do navio, matando quase todos, restando apenas o capitão Rahab, que durante a investida de Wade se revela como inspiração para o personagem do General Ross e o Hulk Vermelho. Mas ele consegue escapar, pois logo após isso o navio é atacado pelo Nautilus, o submarino de 20 mil léguas submarinas, que captura o Wade, que escapa logo em seguida, saltando pelo Ideaverso. E aí a história corta para uma cena onde mostra o real plano dos vilões, né? Aquele plano que eles colocaram em ação no início. E aí é revelado que o plano deles era enviar uma mensagem através de um dispositivo para avisar o detetive Sherlock Holmes sobre a ida de Deadpool àquele universo e o seu plano de aniquilação. Voltando para Deadpool, vemos que ele fez um salto e foi parar no castelo do Conde Drácula, onde ele estava acompanhado pelas suas 3 noivas. O vampirão até tenta acabar com Deadpool, jogando ele para ser devorado pelas suas servas, mas o Wade foi mais rápido e se desvencilhou e tocou fogo nos 4, levando o fim à lenda dos vampiros. Em seguida, ele volta a falar com a voz em sua cabeça sobre a possibilidade de ter acabado com as inspirações para personagens como Blade, Morbius, Barão Blood e até o Doutor Estranho. Depois disso, vemos que o Wade faz mais um salto e vai parar na realidade, onde ele enfrenta a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que logo no início do confronto ele percebe ter sido a inspiração para personagens como o Motoqueiro Fantasma e o Duende Verde. Então ele não perde tempo e vai logo para cima do oponente e acaba com ele. E em seguida faz mais um salto. E dessa vez ele vai parar numa casa em Massachusetts. Deu crise, pô. Em Massachusetts, que é habitada por 4 moças que são protagonistas do clássico Mulherzinhas. Lá ele acaba dando de cara com as protagonistas da história, que são personagens que, na visão de Wade, são inspirações para as heroínas da Marvel. Ele nem tem tempo de respirar e já leva um sarrafo das 4, que dão trabalho para ele, que sem tempo para perder, parte para a apelação e solta uma granada dentro da casa, o que dá tempo suficiente para fugir e observar a uma distância segura a casa aí pelos ares, junto com as protagonistas de mais um clássico das histórias infantis. Vendo depois que quase perdeu a vida, lutando contra 4 mulheres e já exausto dos confrontos anteriores, Deadpool resolve buscar ajuda. A cena corta mais uma vez e vemos que não foi só o Wade que foi atrás de ajuda. Sherlock Holmes também usou o dispositivo criado por Reed Richards, enviado pelos vilões, para viajar pelo Ideaverso, buscando ajuda e formando uma equipe para acabar de vez com Deadpool. E essa equipe era composta por Beowulf, o caçador de monstros, Barry Popple, o rastreador, e a guerreira Mulan e seu parceiro, o Watson. Voltando a acompanhar o protagonista dessa história, vemos que o Wade passa rapidamente no universo do conto dos fantasmas do Natal passado, para acabar com a vida do velho Scrooge, antes que ele pudesse se arrepender da sua vida de avarezas. Após isso, Deadpool vai para o ano de 1700, na realidade do clássico Dr. Frankenstein, onde ele troca o cérebro que iria ser usado no monstro Frankenstein, fazendo com que ele mate o seu criador, a fim de usar a força do monstro, formando uma dupla para que o mercenário pudesse concluir a sua missão com mais tranquilidade. E vemos agora que a equipe formada por Sherlock Holmes está no encalço de Deadpool e está a poucos passos de alcançá-lo, seguindo seu rastro de destruição e mortes em outros universos. Deadpool e agora o seu parceiro Frankenstein
são mostrados no ano de 1900, na realidade onde o clássico do Livro da Selva existe. Nesse confronto, Wade e Frank lutam contra Mowgli, Bagheera e Baloo, que na visão de Wade inspiram o herói Ka-Zar e seu mascote Zabu, da Terra Selvagem, o mundo perdido da Marvel. Eles conseguem vencer o confronto montando uma armadilha com a ajuda de Shere Khan, o tigre inimigo mortal de Mowgli e seus amigos. E logo depois somos levados na história ao ano de 1754, onde o clássico A Pequena Sereia existe. E vemos o Capitão Rahab e o Capitão Nemo conversando enquanto observam a Ariel, a Pequena Sereia. E eles conversam sobre a situação do multiverso, porque era intrigante que o moderno e o antigo coexistissem numa só realidade. Mas eles notam que há um naufrágio à frente, e isso faz com que eles resolvam ir com o Nautilus até a superfície para procurar sobreviventes. Mas eles acabam trazendo a bordo Deadpool e seu parceiro, que estavam fingindo ser náufragos. E eles logo acabam com os tripulantes e tiram a vida do Capitão Rahab. Nemo, no entanto, não tem a mesma sorte. Ele é amarrado a um torpedo e é lançado contra a Pequena Sereia, que vira resto de peixe. Ambos são vistos por Wade como inspirações para a criação de Namor e Magneto. Deadpool faz mais um salto e enfrenta duas criaturas dos clássicos mitológicos, Scylla e Caribes, que na visão de Wade inspirou a criação da entidade cósmica Galactus. Ele e seu assistente Frankenstein conseguem se livrar das criaturas explodindo o submarino Nautilus, que eles haviam roubado anteriormente. E eles fazem isso entre os dois monstros. E no momento da explosão, eles fazem mais um salto no Ideaverso. E dessa vez eles vão parar no universo do clássico Os Três Mosqueteiros, numa Paris de 1627, no centro da cidade, onde eles começam a chamar a atenção. Os mosqueteiros aparecem e partem para o combate. Deadpool é atacado de surpresa por um deles e começa a alucinar e tendo uma visão de que o universo Marvel está acabando e seus heróis deixando de existir. Depois disso, Wade retorna à consciência e acaba logo com o confronto e se dá conta de que matando os três mosqueteiros, a dupla acabou de destruir a inspiração para a criação de equipes, como os Vingadores e os X-Men. Mas sem que a dupla pudesse descansar, a equipe de Sherlock Holmes aparece e começa a atacar os dois. Na batalha, Frankenstein acaba sendo morto por Beowulf e o Watson, que atira no monstrão, o tirando de vez de circulação. Deadpool alucina mais uma vez e falando com a voz da sua cabeça e depois volta ao normal, empurrando Nerybopol contra a espada de Mulan, o tirando definitivamente do combate. Nesse momento, Wade tenta escapar saltando no tempo, mas Mulan arranca a mão do mercenário com a sua espada, impedindo que ele use o dispositivo de salto para escapar. Mas a voz na cabeça dele alerta para usar a máquina de Sherlock Holmes para fugir através do Ideaverso. Holmes tenta pará-lo mais uma vez e acaba sendo levado junto com Deadpool no que seria o último salto dessa história. Eles chegam ao que parece ser o fim daquele universo e Sherlock fala para Deadpool que ele perdeu, pois não conseguiu acabar com todos os clássicos e apesar de fazer o Ideaverso entrar em colapso, ele iria matá-lo, mas o Ideaverso iria se recuperar, só que o Wade revela que era aquilo mesmo que ele queria, pois ele não precisava acabar com todo aquele universo, mas matar os clássicos que ele matou e iria criar um novo conceito nas criações de histórias de super-heróis, onde seria normal o público aceitar que os mesmos também podem morrer. O que no final das contas era o que mais Deadpool queria, descansar em paz sem ser incomodado ou ser ressuscitado por qualquer ideia nova dos progenitores. E é assim que acaba esse arco dos quadrinhos, onde Deadpool acaba com os clássicos das histórias infantis. E aí, galera, vocês curtiram essa história? Se você gostou, já deixa aí os comentários aqui para eu saber se eu posso continuar trazendo histórias como essa. Eu sei que o vídeo fica um pouco mais longo, né, do que o normal aqui do canal, mas é um trabalho que é bem satisfatório. Ler esses quadrinhos e trazer essa história toda destrinchada aqui para vocês é muito legal. Então, se vocês gostarem realmente, por favor,
pede aí nos comentários uma história, sugere um tema para eu trazer numa próxima história dessa, contando um arco inteiro dos quadrinhos, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo turno.